É sempre para nós uma alegria grande poder aqui estar, em nome de Jesus, abraçar a cada um de vocês. Peço desculpa pela minha voz, que a garganta começou a pifar, se durante aqui o nosso trabalho a gente der uns pigarros. Agradeço a compreensão. É um tema recorrente que eu sempre utilizo quando eu venho aqui. O nosso estado evolutivo, a nossa condição de ontem, a nossa condição de hoje e como será a nossa condição amanhã, se aqui permanecermos. Então, esse planeta estruturado, elaborado, construído por Jesus há muitos bilhões de anos atrás. Quando estava no momento da elaboração das formas, dos primeiros corpos, aquelas grandes experiências com a natureza, não tinha ainda espíritos inteligentes aqui na Terra. Estávamos estudando os benfeitores espirituais, os construtores, tendo à frente Jesus, elaborando as formas, como eu disse, os corpos. Até que, depois de bilhões e bilhões de anos, o planeta está pronto para receber os primeiros humanoides, espíritos ainda com a limitação intelectiva, com a limitação da inteligência. Por isso nós vamos ver aquelas histórias dos homens das cavernas, os neandertais, vamos ver todas aquelas pessoas aqui experienciando esse novo corpo. Mas passa mais alguns bilhões de anos e o planeta evolui. Ele necessita, então, de instrutores, de professores. Nesse mesmo período, um dos planetas lá da constelação de Cocheiro, no Sol de Capela, isso nós temos naquele livro A Caminho da Luz, por Emmanuel, fantástico, que narra a chegada desses povos aqui. Então, esses espíritos, eles viriam para cá, porque naquele planeta ele não teria mais condições morais de permanecer. Muito embora com a capacidade intelectiva muito grande, as ciências avançadas. Se nós pudéssemos comparar, seria a Terra daqui a 200, 300 anos. Esse planeta chegou nesse nível. Então, esses espíritos são de lá exilados, expulsos, e Jesus os recebe no espaço. Imagine a revolta desses espíritos quando eles tomam conhecimento que eles viriam, deixando um planeta na condição que estavam, para vir para um mundo primitivo. Ensinar as pessoas que aqui estavam a dominar o fogo, a dominar o ferro, a fazer a roda. Tu imagina a revolta dessas pessoas. Jesus os consola e diz que em momento próprio, quando chegasse a hora desse planeta alcançar um novo estágio na sua evolução, ele viria pessoalmente para conduzi-los. E nós vamos ver então, registrado no Antigo Testamento, lá com a história de Adão e Eva e tantos outros, a perda do paraíso, que comeram o fruto do pecado, porque pecaram, e até hoje a gente bota a culpa no Adão,
e a Eva por terem comido a maçã lá, cometer aquele pecado original. Até hoje a gente os condena. Mas então, essa sensação de perda, ela continua com esses povos. Na maioria desses povos, que de lá vieram milhões e milhões de espíritos, não foram poucos, porque tinha que mesclar com aquela população que aqui estava para dar a evolução. Esses povos, eles foram divididos em 4 raças. Os egípcios, os arianos, os hindus e os hebreus ou judeus. E dos mais revoltados eram justamente os judeus. Porque em Capela, eram os mais religiosos. Então, eles registraram, então, essa história de perda do paraíso. Pode ver que os egípcios, eles evoluíram com as pirâmides, com a ideia da morte, com a ciência. Os hindus, através da astrologia, os arianos com a miscigenação por todo o mundo, mas a religiosidade estava no povo judeu. Então, quando chega o momento, Jesus os diz: a nova morada não é castigo, é oportunidade de aprendizado, correção de erros. Então, passaram-se outros milênios. E a Terra, então, entra numa nova fase, numa preparação final, porque o mundo deixaria a condição de mundo primitivo. Então, Jesus, ele envia nos 4 cantos da terra seus profetas. Que o profeta é aquelas pessoas que recebiam essa ideia do futuro e anunciando a chegada do Salvador. Em todas as línguas, em todos os povos. Então, anuncia isso, e quando surge aquele momento, o povo escolhido por Jesus não poderia ser outro do que aquele mais rebelde. E a pessoa não entende por que Jesus escolheu, com tantos povos, escolher só aquele paizinho, né? Que é o Israel, a terra de Canaã, e a gente entende muito menos por quê. Que quando Moisés, que é a primeira revelação, os liberta do Egito, e eles começam a fazer uma caminhada para a terra prometida, porque o Cristo lá renasceria, ou nasceria pela primeira vez. Jesus não reencarnou, ele encarnou na terra pela primeira vez e única. Então, para essa preparação, para um trecho de em torno de 500 quilômetros, 453, vai falar 500 quilômetros, que uma caravana percorria, normal daquela época, de capital do Egito até a terra, até Canaã, eles gastavam 30 dias numa caravana. E o povo judeu, guiado por Moisés, eles gastam 40 anos. A pessoa, mas como? Será que se perderam no deserto? Era justamente para prepará-los espiritualmente para esse grande advento, é o nascimento de Jesus. E Jesus vem ao meio deles. Os profetas vão de tempos em tempos anunciando a terra preparada. Porque no sentido evangélico, profeta é todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios do plano espiritual. Isso
eram os profetas. Mas o povo, Jesus nasce, que as pessoas ainda hoje não compreendem, Jesus não nasceu como propriedade de uma religião. Jesus, ele nasceu judeu. Jesus não nasceu católico, protestante, espírita, budista, ou o que seja. Ele nasceu judeu. E ele vem e planta a árvore cristã. Mas essa árvore cristã, ela tem um tronco fortalecido, cultivado por Jesus durante 33 anos, principalmente nos 3 últimos anos. Essa árvore se fortalece porque ele também é o divino jardineiro. Ele cultiva essa árvore. Ele incute na ideia das pessoas que esta árvore, ela vai crescer. Os seus galhos vão se espalhar por todo o planeta. E esses galhos darão frutos. Então, essa é a árvore que o Evangelho fala. A árvore cristã, o tronco. Não é isso? Então, Jesus prepara-se para deixar esta árvore, cuja semente ele plantou. E para toda semente plantada, ela precisa o quê? De sofrimento, para que ela consiga, após ser enterrada, ela romper a terra, principalmente num terreno infértil, pela ignorância do povo, pela falta de conhecimento. Eram sim monoteístas, mas praticavam o culto exterior. Tanto é que os ensinamentos de Jesus, por parábolas e tudo, ele falava de formas do dia a dia, sabendo que aquelas palavras de maneira simples, chegariam e alimentaria todo o planeta. Então, esses são os frutos da árvore. Então, chega-se Jesus, o ensinamento. Mas surge o quê? Aquelas pessoas que, usando do pouco conhecimento, ou do conhecimento que tinham, se dizem profetas, em proveito próprio, em proveito de um grupo, em proveito de uma classe. E então, nos evangelhos denominado os falsos profetas. Então, esses falsos profetas, Jesus fala muito dele. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco sob o aspecto exterior de ovelhas, mas que por dentro são lobos rapazes ou lobos vorazes. E também diz: não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Cada árvore se reconhece pelo fruto. Não se colhe figos em espinheiros, nem uva em urtigas. Toda árvore que não dá bons frutos será arrancada e lançada ao fogo. Por ignorarmos ontem e ainda ignorarmos hoje o amor de Jesus e o trabalho que ele vem realizando pelos milênios em nosso benefício. Jesus trabalha para nós. E toda uma gama
de espíritos elevados, bondosos, amorosos, trabalham a nosso benefício. Mas por ignorar esses benefícios, esses ensinamentos, nós passamos por sofrimentos atrozes. Arrancado e jogado fora, jogado ao fogo, onde haverá choros e ranger de dentes. Esse arrancado e jogado fora, lançado ao fogo das reencarnações difíceis, das reencarnações dolorosas, porque enquanto não nos submetermos à lei de amor, deixarmos-nos vencer e efetivamente amarmos-nos como irmãos, não importando onde estejamos, não importando a nossa condição social, não importando a nossa cor, não importando o nosso país, não importando a nossa religião, nós seremos submetidos ao chicote, ao látego, como o Lázaro nos diz no Evangelho. Porque espíritos ignorantes só conseguem evoluir pelo processo de dor. Essas são as reencarnações difíceis. E se não for ensinamento de Jesus, pode durar algum tempo, pode enganar alguns, mas não enganar todo mundo o tempo todo. Porque a verdade sempre verá. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o ensinamento de Jesus, né? Então Jesus, antes de regressar, ele prepara os apóstolos, que são nada mais, nada menos, por quê? Os jardineiros que irão cuidar dessa árvore plantada. E tanto é que ele vai, mas ele deixa mais uma vez o consolo, a esperança. Se me amais, segui meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, ele vos enviará um outro consolador, que o mundo não conhece porque não vê. O Santo Espírito, que o meu Pai enviará em meu nome, estará em vós e convosco, e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito, e vos ensinará todas as coisas, se seguir os seus mandamentos. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 3, mas sabemos que está lá no Evangelho de João, né? Capítulo 14, versículo 15, 17, 25 e 26. Então, Jesus planta a árvore, prepara seus seguidores, os seus jardineiros, e essa árvore, então, ela é, com muito sacrifício, ela produz frutos. Passa-se todo um período, que a gente diz até que é na Idade Média, que é o período negro, pela Inquisição, pela caça às bruxas, pelas fogueiras. Porque ouvimos certa vez alguém dizer que a árvore, quando ela produz bons frutos, e os frutos forem doces, matarem a fome das pessoas, é esta árvore que vai receber as pedradas. Então, essas árvores que expandiu os seus galhos por todo o planeta,
E toda vez que ela dá bons frutos, ela é apedrejada. Por quê? Uma minoria quer tomar conta desses frutos. Ou seja, quer se apossar de Jesus, se apossar de Maria, se apossar dos evangelhos, mas não com o fim de fazer que essa árvore produza mais frutos, mas que produzam frutos só para si, para cuidar de seus interesses. E o que acontece então com essa árvore? Os seus galhos começam a ser podados, porque o galho está representando aquelas pessoas ou aqueles seguidores de Jesus que, expondo as suas vidas, dedicando-se única e exclusivamente à divulgação do Evangelho, foram e são perseguidos ainda hoje, decorrido 2 milênios. Então, na região em que essa árvore ela é plantada, a dificuldade dela produzir frutos cristãos, justamente por causa das invasões que houveram na Idade Média, pela conquista das terras de Jesus, criou-se um antagonismo tão grande entre as religiões existentes lá, que o tronco cristão, o judaísmo, toda aquela religião do Oriente Médio, ela cresceu, o cristianismo se encolheu, por ter aqueles ditos seguidores de Jesus, vão lá para promover guerra de conquista, com a desculpa que era para a salvação dos ímpios, para colocá-los sob o jugo das armas como cristãos. Então, Jesus toma a decisão, juntamente com a sua corte, e essa árvore é definida de ser replantada. Aguarda-se um momento, a Terra evolui mais alguns milênios, 1,5 milênio por aí, até que se define o local. França pregava a igualdade, liberdade, fraternidade. Os iluministas, as culturas, veja como que é preparado um novo local para o replantio da árvore. Até que, em 1857, é escolhido um outro jardineiro. Allan Kardec, professor Hippolyte Léon Denisard Rivaillot, recebe a missão e replanta, sob as ordens de Jesus, em terras de França. É o surgimento da doutrina espírita, consolador prometido por Jesus. Vem aliando-se à ciência, caminhando par e passo com a ciência. Tanto é que Kardec nos alertou, entre a religião, entre o espiritismo e a ciência, fique com a ciência. Porque não pode parar a religião, ela não pode ser estanque, ela tem que evoluir de acordo com os tempos. Então, em abril de 1850, surge a doutrina, o cristianismo redivivo. O Espírito Verdade, à frente de uma pleia de espírito, está lá também fantástico no capítulo 6. Venho como outrora aos desregrados filhos de Israel.
trazer-vos a verdade espírita, escutai-mo. Então, ele traz essa mensagem, que é o advento do Espírito de verdade. Chega aos nossos dias. E o que é que nós aprendemos? O que é que nós fazemos? Um novo entendimento. A doutrina espírita utiliza a fé raciocinada. Vem nos ensinar e fazer recordar a verdade cristã em sua pureza, pureza doutrinária, sem interesses outros que não seja a verdade. Pois o próprio Cristo nos disse: conhecereis a verdade vos libertará. Por isso a doutrina espírita, ela não tem dogmas, ela não tem paramentos, ela não tem sacerdote, padre, pastores. Tem trabalhadores que se propõem a divulgar a palavra de Jesus. Mas sabemos que só o divulgar, a gente subir a tribuna, falar sobre o Evangelho, emocionar aqueles que nos ouvem, isso não salva ninguém. Isso vai nos deixar por aqui, ou vai nos levar como nós viemos, como capelinos ou de outros planetas, que nós não somos originários desse planeta, todos nós somos ETs, nós somos estrangeiros, nós somos inadaptados ao planeta, porque nós somos espíritos imortais, o planeta é só uma das moradas, a casa do Pai é o universo, há muitas moradas na casa do Pai, mas nós nos apegamos ao mundo material, nos apegando às coisas materiais, e vamos achando que vamos ficar por aqui, porque tudo nos pertence, que o planeta nos pertence, que a casa nos pertence, que o carro nos pertence, que a esposa nos pertence, que o marido nos pertence, que os filhos nos pertencem, mas nós não temos nada. O que nós temos é o nosso patrimônio conquistado com suor e lágrimas, no campo da intelectualidade, no campo da moralidade. Isso nós temos, isso nós levamos, isso nós trazemos. Eu vi essa semana uma mensagem que eu até repassei aí pelos WhatsApp da vida, né? Que a pessoa dizendo que a gente se acha dono da família, dona disso, dono daquilo. Mas chega um momento, o homem lá em cima toca o sino e diz: vem-se embora. A gente larga tudo aqui e a gente passa a ser uma plaquinha lá no cemitério. Só uma plaquinha, com um número ou com um nome. A gente não é mais nada. Por um bom tempo, nós estaremos na memória ativa daqueles familiares. Seremos uma foto pendurada na parede, até que a nova esposa ou os filhos surge uma ideia de uma nova decoração e diz: o que essa foto está fazendo aí? Mas é de papai, mas já está desbotou, está velha, joga na gaveta. Porque nós só estaremos na memória daqueles que realmente nos amam e que nós o amamos, que pertence à nossa família espiritual. Porque aqueles que aqui convivemos podem ser da nossa família, com estreitamento de laços, mas pela lei de amor, pode ser inimigos, reunidos na mesma cama, no mesmo teto, na mesma casa espírita, no mesmo trabalho. Por isso que pregar o desapego, amar sim, mas não o amor posse, o amor verdadeiro, o amor real, o amor que liberta, não o amor que aprisiona, não o amor que mata, que fere, que machuca.
Não é esse o amor que Jesus pregou? Não é essa os frutos que esta árvore produz? Não. Ela não produz frutos amargos, produz frutos doces, suculentos, para matar a fome, não a fome do corpo, mas a fome do espírito, a sede do conhecimento. É isso que nós temos que buscar e encontrar. É isso que tem que buscar e encontrar. Porque a Sueli Calda-Schubert, no livro Nas Fronteiras da Nova Era, ela diz que a doutrina espírita trouxe Jesus de volta para a Terra. Porque nós nos prendemos a fórmulas, a padrões dentro do Evangelho, mas esquecemos dos frutos que o Evangelho tem que dar, os frutos que essa árvore tem que dar. Então, afastamos de Jesus. Jesus foi-se embora nesse raciocínio, mas não, a doutrina espírita, ele trouxe ele de volta. Jesus está conosco. Onde estiver 2 ou mais pessoas em meu nome, eu aí estarei. Eu aí estarei. Mas será que ainda existe pessoas, ou existiram pessoas, que se dominavam ou se dominam profetas sem o serem? Será que hoje ainda tem? Nós vimos há poucos dias aí, que foi um absurdo, uma determinada pessoa, de uma determinada religião, aqui no Cabo de Santo Agostinho, diz: Jesus me deu 5 milhões num dia. Jesus me deu 5 milhões num dia. Jesus dá 5 milhões para outro e deixa milhões passando fome. Né? Lá no capítulo 21 do Evangelho, item 5, diz assim: em todos os tempos houve homens que exploraram em proveito das suas ambições, de seus interesses e do anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem prestígio e um pseudo-poder sobre-humano, ou de uma pretendida missão de vida. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. E é por isso que Jesus, ele dá um outro alerta, um ensino fantástico. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porém, entrará no reino dos céus aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu. Esse entrará. Ou seja, não adianta nos propagarmos desta ou daquela religião, dessa ou daquela denominação religiosa, né? Não adianta a gente escutar, estudar, ouvir, falar, ensinar, da mesma forma que faziam os doutores da lei há 2000 anos. Falar o que está escrito, repetir o que está escrito, mas não exemplificar. Será que as palavras garantem lugar no céu? O que a bandeira levantada pela doutrina espírita? Fé, esperança e caridade. Né? Toda fé sem obra, segundo Tiago, é morta. Não é isso?
Se a gente diz, eu acredito, eu creio, mas eu não faço, não serve de nada. Não adianta de nada. Ou seja, falso profeta são todos aqueles que pregam e aconselham o que não fazem, utilizando a religião como meio de vida para a sua promoção pessoal. Falso profetas são todos aqueles que médiums utilizam a sua mediunidade para fins outros que não seja o auxílio, o consolo, levar a esperança ao nosso próximo, dando de graça o que de graça recebeu. A gente tem que ter a certeza que se as nossas palavras não corresponderem aos nossos atos, se perderão no vazio, com toda a nossa inutilidade, com toda iniquidade. A gente sabe que é difícil, né? A gente chegar, falar e não fazer. Não basta ser, a gente repetindo, espírita, católico, protestante, outra denominação religiosa. O passaporte para o reino dos céus é o próximo, a ponte que nos levará mais alto. Fora da caridade não há salvação. Não tem outra fórmula. Não tem outra fórmula. E a gente ainda fica aqui, a gente fica perdendo tempo, a gente fica mascando, a gente fica enrolando a gente mesmo. A gente sempre diz, até com nós espíritos, na próxima reencarnação vai ser diferente. E a gente arruma 1001 desculpa. Não é isso? Existe árvore boa que dê frutos ruins? Existe árvore ruim que dê fruto bom? Então, isso quer dizer que pela obra é que se conhece o operário. Se o cara é bom carpinteiro, é bom pedreiro, é bom eletricista, a gente vai saber quando ele fizer o serviço. Não é isso? Então, a gente pregar uma moral que a gente não pratica, estamos sendo falsos profetas. Estamos sendo falsos profetas. É árvore má todo aquele que não apresenta os frutos da doutrina que propaga, que divulga. Se sois árvores boas, dai bons frutos. Dai bons frutos. Examinemos. O que é que nós temos pensado ultimamente? O que é que nós temos feito ultimamente para a implantação do reino de Deus na Terra? Qual está sendo a nossa contribuição? O que que nós nos propomos a realizar? E vamos nos comparar com esses ensinamentos de Jesus. Será o que a gente está fazendo é suficiente? A gente quer ir para um mundo melhor. Ninguém dizer que você vai sair aqui, a sua passaporte não é para subir não, é para descer. Né? Então, como será? Vamos ver os frutos que a gente está produzindo. Quais os resultados das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas palavras?
o que trazem as nossas ações no passado, por que sofremos, quais são nossas dores. O que é que nós estamos projetando para o futuro? O que é que nós queremos para o amanhã? Não, eu quero meu filho fazendo faculdade, eu quero comprar o carro novo, eu quero viajar para a Europa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro. Está aí. Isso é o nosso futuro que a gente tem que planejar, esse é o futuro que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar como eu vou renascer amanhã, em que condições, quais são os meus méritos, quais são os meus merecimentos. Eu vou conseguir reencarnar na Terra? Eu já tenho o nível moral para não entrar no ponto do corte e ser exilado num outro planeta? Será que eu vou precisar começar tudo de novo, de primitivo, ensinar alguém a dominar o fogo e a construir a roda? Nós sabemos de uma coisa: a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, se a gente está plantando espinho, a gente vai colher espinho. Pode ter até uma rosa lá, mas que a gente vai colher é espinho, né? Se a gente plantar chuva, a gente vai colher tempestade. Adianta a gente culpar as religiões, culpar as lideranças da religião, por a gente não ter aprendido, a gente não ter evoluído? Vamos ter que continuar culpando Adão porque cometeu o pecado original? Que a gente sofre é porque é o Adão que fez o negócio, ele comeu a fruta lá? Ele é o culpado das nossas dores hoje? Quem é o culpado? Somos nós? De que servirá nós chegarmos à espiritualidade nos proclamando cristãos, se não seguimos o ensinamento do Cristo? Se procedemos, quando em vida, em oposição a esses mesmos ensinamentos. O que é que nós estaremos levando desta terra na viagem de volta? Porque também foi divulgado essa semana de uma fila, né? Que a gente nasce e entra numa fila. E chega uma hora que a gente regressa. E a gente tem aqui os anos para ficar aqui, para escolher. A gente pode escolher, veja só, a gente escolhe o que a gente quer levar. Mas a gente sabe que nada que for material cabe no caixão. Ele não tem gaveta, não tem nada, não leva conta de banco. A gente não leva nada disso. E talão de cheque não adianta não, certo? Lá não aceita cartão de crédito também. Não. É mortalha, não tem bolso, não. O que adianta a gente dizer, não, mas eu sou espírita, se na verdade o nosso comportamento é o mesmo diante de conhecer a doutrina? Sabemos que a nossa transformação é lenta, sim. Sabemos que muitos foram nossos erros. Sabemos que a mudança é difícil. Mas sabemos que Kardec disse: reconhece-se o espírita pelo esforço que ele emprega para corrigir as suas imperfeições. Mas a gente está fazendo esforço para corrigir as nossas imperfeições? A gente está fazendo esforço para, na hora que vem aquele pensamento ruim em relação a essa ou aquela pessoa, a gente procura combater?
a vontade de querer isso ou de querer aquilo outro e não poder, a gente está combatendo isso? Certa feita, eu ouvi de um espírito espírita que estava no mundo espiritual e disse: por aqui está tudo bem, está tranquilo, eu estou bem, mas eu não consigo me acostumar sem o cafezinho. A desgraça dele lá estava sendo o cafezinho. Qual será a nossa desgraça quando a gente chegar lá? O fumo, o álcool, o sexo depravado? Quais os vícios que nós estamos combatendo ou nos esforçando para que a gente não os leve? Esse é o esforço que Kardec fala, né? E a gente vai repetir que também é de forma recorrente a questão 909 do Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim. E frequentemente fazendo esforços insignificantes. O que falta é a vontade. O que falta é a vontade. Ah, quão poucos de vós fazem esforços. Quão pouco de vós fazem esforços. Terminado a hora, a gente vai concluir no livro Elucidações Evangélicas. Lá de Antônio Luiz Saião, tem uma mensagem lá de Isabel Espírito. Não basta se diga que certa moral é sublime. Cumpre pô-la em prática. Não basta ser cristão e mesmo cristão espírita, se não pratica a moral por mim ensinada. Assim, pois, que os que queiram entrar no reino do meu Pai sejam seus filhos pelo coração e não de lábios somente. Obedeçam com submissão, com zelo e confiança as instruções que recebem hoje dos Espíritos, enviados de acordo com as minhas promessas, para ensinar progressivamente aos homens todas as coisas, para os conduzir à verdade e lembrar-lhes o que eu lhes disse. Digam, Senhor, Senhor, mas digam do fundo dos seus corações, corresponda seus atos às suas palavras, e o reino dos céus lhes pertencerá. Por aquele cuja mão protetora sustenta os humildes e os fracos e humilha os orgulhosos e poderosos. Isabel, muita paz para vocês.